Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro. Gostaria de ser bem rápido. Os irmãos nos avisaram que estaremos dando uma palavra. Tiveram um pouco juízo de convidar um ex-itinerante para falar. Então, acho que até 11 horas da noite eu acabo de falar aqui. Mas abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Não vou conseguir expor todo o texto, mas uma breve reflexão do que Deus falou ao meu coração, tem falado ao meu coração ao longo desses dias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O versículo 13 diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Quem for salvo pode sentar dando glória a Deus e aleluia. As epístolas universais, elas têm algo em comum. Elas vão ter um destinatário fixo. Não é como a igreja da Galácia ou a igreja de Corinto. Não, as epístolas universais não têm um destinatário único. Elas são universais. E aqui nós lemos lá no capítulo 1, versículo 1, que passaria por algumas localidades: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, Pedro escreve esta epístola para peregrinos e forasteiros. Pedro não esquece do caráter temporário da nossa vida. Pedro não esquece do caráter momentâneo de nosso ministério. Pedro não esquece de que, apesar de estarmos aqui, não somos daqui. Apesar de estarmos em Águas Claras, não somos de Águas Claras. Apesar de estarmos em Brasília, não somos de Brasília. A nossa casa, a nossa morada não é aqui. Nós estamos de passagem. E eu glorifico a Deus, porque isso nos fortifica no meio da angústia. Isso nos fortifica no meio da tribulação. Porque lembramos que tudo nessa vida passa, inclusive o sofrimento. Então, quando Pedro escreve para esses irmãos, ele não escreve para uma igreja confortável como nós estamos aqui. Ele escreve para os irmãos que estão correndo da diáspora, estão sofrendo a diáspora, melhor dizendo. Estão indo para regiões da Ásia Menor por causa da perseguição. E então esta epístola é destinada a irmãos que realmente são peregrinos, que hoje moravam em Águas Claras, mas amanhã, devido à perseguição, tinham que fugir para a Asa Sul, por exemplo, ou para Goiânia e por assim diante. Este é o contexto qual Pedro escreve a sua epístola. E ele começa o versículo 13 dizendo: portanto. Portanto, aqui é uma interjeição que liga o contexto anterior com o contexto presente. É algo bifocal. Ele apresenta o que foi passado anteriormente, mas agora ele apresenta um novo argumento. E ele diz: portanto. Portanto o quê? O que ele apresenta anteriormente? Pedro fala da nossa salvação. Pedro fala do progresso da nossa salvação. Salvação essa que é intertrinitária. Salvação essa que foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Salvação essa que foi planejada desde a eternidade. Salvação essa que foi o único plano de Deus, onde a cruz era o único meio da redenção da humanidade. As coisas começam num jardim, mas terminarão numa cidade. As coisas começam com um casal, mas terminarão com povos de toda tribo, língua e nação. Criação, queda, redenção e consumação é o despertar da nossa salvação. Nós vivemos o enredo salvífico de Cristo em nós.
Salvação essa, como já disse, que foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Mas ela é internalizada a nós pela fé. Por isso, Pedro diz que nós vivemos mediante a fé. Ele fala da prova da nossa fé e o fim da nossa fé. Então Pedro usa como pano de fundo aqui, para o versículo que irei aplicar daqui a pouco, a nossa salvação. Pedro está dizendo o seguinte: olha, assim como vocês foram salvos, vivam de modo digno da salvação que vocês receberam. Isso é adstrito não somente a nós, mas também à liderança da igreja. E há 3 verbos que são usados aqui por Pedro: o primeiro, cingir; o segundo, ser; e o terceiro, esperar. O primeiro conselho de Pedro a nós, no versículo 13, é que nós devemos cingir os lombos do nosso entendimento. Ou seja, quando Pedro escreve isso, a gente tem que entender, há muitos anos atrás, onde as roupas eram semelhantes às túnicas, e eles andavam com essas roupas esvoaçantes, balançando, mas quando eles iam trabalhar, eles pegavam as pontas das túnicas, ataviavam os cintos, para facilitar o processo de trabalho, o processo de execução de alguma obra. Pedro está dizendo o seguinte: não tenham a mente de vocês com ideias muito esvoaçantes, muitas doutrinas, mas ataviem o entendimento de vocês naquilo que é necessário. Ataviem o entendimento de vocês naquilo que é primordial. E eu digo isso porque eu estou ministrando no aniversário de um pastor. Há pastores aqui, pastor Joaquim, pastor João Moré, pastor Marcelo e outros pastores na nave da igreja. Durante o nosso ministério pastoral, nós temos a breve intenção de fazermos as coisas funcionar, não é? Nós vamos, olha, vamos fazer tal coisa, porque isso vai fazer as coisas andar. Olha, nós vamos usar tal coisa para fazer as coisas funcionar. Olha, nós precisamos disso, disso e disso. Quando tivermos isso, a igreja vai bombar. E nós vemos na Escritura Sagrada que durante esses vários pensamentos, nós precisamos ataviar a nossa mente naquilo que é primordial. Nós não precisamos de novas doutrinas. Nós não precisamos de novos ensinamentos. Vivamos o arroz com feijão bem feito. Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós não precisamos de métodos, porque quem aplica a salvação não somos nós. Nós não precisamos de formas para atrair ninguém. Quem atrai o pecador para dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. Digo isso como prova do que nós vivenciamos no domingo na nossa igreja. Havia um homem que estava do lado de fora, ouvindo a mensagem do Evangelho. A mensagem que falara da essência da nossa fé. Cristo morreu e em breve voltará. E aquele homem estava naquele canto, ouvindo, do lado de fora, fora das paredes. E de repente eu fui fazer o apelo, e de repente entrou um homem na igreja, sem ninguém ter convidado, sem ninguém ter chamado ele para aceitar a Jesus Cristo. Mas quando o Evangelho é pregado, ele nos transforma de dentro para fora, trazendo a convicção de pecados. Então nós não precisamos de novas doutrinas, nós precisamos do arroz com feijão. Ataviar o nosso entendimento no Evangelho. Esse é o conselho que eu dou ao pastor Marcelo. Muitas metodologias virão às suas mãos, mas jamais se esqueça que o Evangelho é a única coisa que deve ser pregada nos púlpitos das igrejas. Segundo, sejam sóbrios. Ou seja, tenham equilíbrio, sejam equilibrados. Não é somente não viver uma vida dissoluta com embriaguez, não. É muito mais profundo. Ou seja, tenham domínio próprio. Dominem seus impulsos. Dominem suas paixões, suas concupiscências, seus desejos carnais. Tenham domínio. Digo isso porque sou pastor e sou filho de pastor também. E neto de pastor. Eu aprendi uma coisa ao longo do ministério, gente. O pastor, ele precisa ser como uma peneira. Porque há muitas informações que ele recebe no dia a dia. Problemas de um lado, problemas de outro. Imagina então você ser advogado, pai de 3 e pastor ao mesmo tempo. O
tanto de problema que enfrenta no cotidiano. Mas se não for como uma peneira, em breve vai sofrer um burnout. Por isso, sejamos equilibrados. Temos domínio sobre as nossas paixões. Porque eu digo a verdade, há momentos que nós queremos talvez esganar algumas das ovelhas. Mas devemos ter equilíbrio. Sabe, aquele crente que você ajuda, e ele parece que não quer ser ajudado. Você fala, filho de Deus, abençoado, crente, servo do Altíssimo, eu já te disse como você tem que fazer. Por que você não faz? E nessas horas você precisa ser sóbrio, dominar os seus impulsos, dominar as suas paixões. O pastor, ele precisa ter calo na língua, não falar aquilo que vem à mente rapidamente, mas filtrar as informações. Por que eu digo isso? Estudando sobre o ministério pastoral, eu digo uma informação a você. O pastor trabalha em média por semana 80 horas, quase o dobro de um trabalhador normal. Ele trabalha 80 horas semanais. Pastor não tem férias. Eu, na minha lua de mel, tive que resolver problemas lá da minha igreja, porque 2 diáconos estavam discutindo no grupo de obreiros. Pastor não tem férias. Pastor não tem dia de descanso. Ou você acha que você vai ficar 24 horas sem receber a ligação de ninguém? Pastor não tem descanso. Pastor não tem final de semana. Ele até pode ter algumas horas, mas o domingo sempre estará lá. Então, como você acha que nós conseguimos resistir às muitas informações que recebemos? Filtrando pelo poder do Espírito Santo, filtrando pelo poder do Evangelho, sendo equilibrado. Eu desejo do meu coração para o Senhor, pastor, que o Senhor seja como uma peneira, não seja uma bucha, seja uma peneira. Terceiro, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses dias no mestrado nós tivemos uma grande conversa a respeito de ter fé na esperança. Porque uma coisa é você esperar algo, outra coisa é você ter fé naquilo que você espera. Esperar aqui não significa que você está ansioso para acontecer algo, ou desejoso para acontecer algo, não. Esperar aqui advém da palavra elpis, que é esperança. Ou seja, a vossa espera está na esperança. Que esperança é essa? A vinda de Cristo Jesus. Jamais nos esqueçamos que esse é o norte da nossa fé. Nós estamos aqui, mas um dia não estaremos mais aqui. Essa é a nossa esperança. Devemos ter fé na peregrinação. Não podemos deixar que as bolhas dos nossos calcanhares impeçam a nossa peregrinação. Por mais laboroso, dificultoso e angustioso que seja o ministério, nós sabemos que a Canaã celestial é logo ali, e nós não vamos abandonar aquilo que nos foi confiado. E digo isso para os irmãos em Cristo Jesus que aqui estão. Por mais dificultoso que seja, por mais angustioso que seja, para trás, nem para pegar impulso, meu irmão, você está caminhando a passos largos para a Canaã celestial. Não desista, porque essa é a nossa esperança. Gente, salário não paga o sofrimento pastoral. Não paga o sofrimento pastoral. Porque nós sabemos que nós recebemos o nosso sofrimento pessoal, temos o sofrimento das outras pessoas. Quando nós ficamos sabendo de uma notícia que talvez nos entristeça, infelizmente, de certa forma, nós somatizamos isso. Por isso nós precisamos ter fé na esperança. Saber que o nosso galardão não é aqui. A nossa verdadeira conquista não é aqui. Jesus nos disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, irei preparar-vos lugar. Se assim eu fizer, voltarei outra vez. Para onde quer que eu esteja, estejai vós também.
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a nossa aflição não pode ser comparada com a esperança de estar com Cristo. O próprio Jesus diz, quando ele está escrevendo à igreja de Esmirna: sejam fiéis até a morte, darei a coroa da vida. A igreja de Filadélfia, ele diz: guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a coroa de vocês. Aos Coríntios, Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis, mas nós seremos transformados. Paulo, antes de morrer, lançou uma profecia dentro da cadeia e disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas desde agora uma coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Por isso nós cantamos o hino 291 da harpa cristã: levaremos eu também a nossa cruz, até por uma coroa trocar. Pastor Marcelo, você vai carregar muita cruz ao longo da sua vida cristã, mas jamais se esqueça que há uma coroa de glória reservada para você. Jamais se esqueça que esse sofrimento é momentâneo. Em breve estaremos com Cristo Jesus. Fique de pé, eu gostaria de orar com todos os irmãos. Eu aprendi uma coisa ao longo do ministério. Meu pai foi pastor presidente por 21 anos. E eu aprendi ao longo desses anos que o pastor, ele é pastoreado por Deus pelas suas ovelhas. Ou seja, o pastor, ele é pastoreado pelo rebanho que ele está pastoreando. Mas se há um benefício nisso, é quando o seu rebanho entende o poder que há nas palavras que eles professam. Há um poder abençoador na igreja. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele agradece a Deus pelo serviço dos filipenses. Aos Coríntios, apesar dos seus problemas de divisão ali, ele também agradece pela disposição voluntária em ajudar as outras pessoas. Então, gostaria, como um ato profético, que você estendesse as suas mãos ao pastor Marcelo neste momento e repetisse assim: Pastor Marcelo, nós como igreja te abençoamos, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família, abençoamos a sua profissão. Pastor Marcelo, que as bênçãos de Deus possam ser uma constante na sua vida, para a glória e louvor do nome de Cristo. Pastor Marcelo, nós te amamos, e como prova deste amor, nós abençoamos você. Você pode abençoar a vida do pastor Marcelo agora? Vamos orar todos juntos. Senhor Jesus, nós pedimos bênçãos infindáveis sobre a vida do teu filho. Prospere-o em tudo, que ele seja fortificado na graça que está em Cristo Jesus, que ele persevere no meio da tribulação, que ele persevere no meio da angústia, que ele persevere no meio do sofrimento, que ele persevere no meio da tribulação que ele tem enfrentado. Senhor Jesus, capacite teu filho, dá graça, dá autoridade, dá unção, dá poder, revista-o para a glória do seu nome, que ele saiba em todos os segundos da sua vida que o Senhor é com ele, que o Senhor é por ele, que o Senhor é a favor dele. Senhor Jesus, eu como ministro do Evangelho e pastor presidente desse ministério, abençoa a vida do pastor Marcelo e toda a igreja aqui na DAC. Nós abençoamos essas vidas para a glória e louvor do seu nome. Você pode glorificar este Deus? Você pode adorar este Deus? Meus irmãos, muito obrigado. Passo a palavra a quem de direito, que Deus possa abençoar. Aleluia. Podemos assentar só um minuto, por
Por favor. Meu celular estava com Pedro. Irmãos, eu tinha preparado